Só para o telespectador ter uma ideia, Marcos, hoje na sua casa, enfim, no seu local de trabalho, você já realiza alguma experiência de texto jornalístico? Já possui aí, a gente só relembrando, né, que o jornal Laboratório, Saiba Mais, já tem Twitter, tem enfim, e-mail, um portal, um blog. Você já faz esse tipo de experiência por conta? Eu já tive um blog. Já tive um blog no ano passado, eu escrevia quase que diariamente algumas coisas que aconteciam no geral. Hoje eu já não tenho mais, devido ao tempo do vestibular, acabou tomando um pouco esse tempo de estar atualizando constantemente esse blog, mas eu já tive um portalzinho. Ferramenta que você usou? Conhecimento geral. Eu não ficava preso apenas ao Google. Você tem que estar aberto. Caiu na mão, leia. Caiu na mão, leia porque é fonte de informação boa, claro. Então eu pegava jornal que é disponível no cursinho que eu faço, ficava olhando portais de notícias na internet. Aquilo que eu via que era de interesse, que era algo relevante, eu ia fazer um texto e postava no meu blog. Eu queria fazer um parênteses, se me perdoe, Marcos, que num dos encontros de professores de jornalismo, do qual eu participei em São Paulo, na Casper Libero, houve uma grande discussão sobre essa atividade. O que vem a ser essa atividade? Olha, você seleciona dados a partir de informações colocadas pelo jornalismo e reprocessa essa informação. Isso é chamado de remix de informação. Isso é o que tem abastecido, de alguma maneira, os blogs, entre eles esse blog que você produziu. Mas, lamentavelmente, Marcos, Eric e professor Base, lamentavelmente, uma boa parte das faculdades de jornalismo vinham e vêm produzindo ainda jornalismo desta mesma maneira, ou seja, produzindo remix de informação e não a informação jornalística que é aquela informação original. Se ela não é original, ela não é jornalismo, ela não pode ser classificada enquanto informação jornalística. E, no entanto, as escolas, de modo geral, porque esse dado que eu estou colocando foi apontado no encontro de professores, não é um dado que eu levantei, as escolas, de modo geral, vêm fazendo isso em suas atividades laboratoriais, fazendo, então, produzindo, na verdade, remix de informação. Remix de informação. Não são informações novas, não são informações originais e, portanto, elas não podem ser classificadas como jornalismo. Eu acho que até isso, até por esse motivo, vai ser bom ou poderá ser um dividendo positivo do fim do diploma. Eric, na faculdade que você faz, vocês discutem e analisam essa questão das novidades, do novo que o professor
professor Zanotti disse. Sim, sim, temos. Eu acho que a faculdade ela se esforça bastante para ter essa discussão interna. Acho que talvez falte um pouco, como eu volto, friso de novo a questão da pesquisa, pesquisar o jornalismo e não o fazer jornalismo, mas pesquisar o jornalismo como ciência. Mas a faculdade, eu acho que ela tem alguns esforços para fazer os alunos estarem pensando nessas novas ferramentas. A questão do Twitter, a questão dos blogs, o que o professor Zanotti colocou em relação aos blogs, ao remix de matéria, ao remix do jornalismo. Acho que isso é uma questão que os professores, de um modo geral, procuram bater bastante na tecla. Acho que não só o remix do blog, até mesmo o jornalismo impresso, o jornalismo na TV ou no rádio. Ele tem que bater muito nessa tecla da questão do aluno, ele não está fazendo uma cópia, fazendo um plágio, vamos dizer assim, ele está plagiando uma informação dada por um outro profissional. Ou seja, ele não está fazendo jornalismo, ele está copiando. Acho que isso é bem explorado pelos professores. Nesse sentido, minha pergunta, ela coincide com uma próxima, que é tentar entender o porquê que ainda alunos imaginam ou praticam um jornalismo de uma forma fragmentada, ou seja, ainda por mídias. Então, jornalismo de TV, jornalismo de impresso, jornalismo, enfim. Vejo que talvez possamos caminhar para aquilo que a gente sempre tem ideia de um jornalismo multimídia, não é? Recentemente estava vendo uma reportagem de um grande jornalista que ele fala exatamente isso, né? Ele presta serviço a empresas de comunicação do mundo inteiro e tenta explicar para as empresas, olha, a profissão caminha para esse universo multimídia, ou seja, podemos fazer o impresso, online, o áudio, num ambiente próprio, específico. Acho que essa tendência é isso que vocês podem ver cada vez mais na faculdade, ou essa tendência ainda fragmentada tende a continuar? Não, eu acho que sem dúvida a tendência do multimídia vai crescer. Eu acho que a tendência da fragmentada, acho que até se ela continuar, acho que ela talvez possa até ser um fator que influenciou esse descrédito ao jornalismo. Eu acho que a tendência é sim, o multimídia vai crescer muito. Eu acho que é esse o caminho para o jornalismo. Entra até a questão do debate sobre se o jornalismo impresso vai persistir ou não por causa da internet. Eu acho que a internet, quando ela alcançar um nível de disseminação muito grande, onde as classes A, B, C, D tiver o contato mesmo com a internet banda larga, uma internet de velocidade, eu acho que vai ser a principal fonte de busca de notícia do cidadão. Eu acho que até mesmo ela vai influenciar o jornalismo, o rádio fragmentado, da televisão fragmentado. O caminho da multimídia vai forçar a mídia impressa, a mídia televisiva e a mídia radiofônica a se reinventarem ou a buscarem um diferencial. Porque acho que justamente o caminho da multimídia vai tornar o jornalismo, vai ser o diferencial para o jornalismo se mostrar como ciência, se mostrar como algo importante dentro da sociedade. Eu acho que nesse sentido a gente só não pode
deixar de esquecer que a gente trabalha num contexto de informação, de um conteúdo de informação. Eu acho que a ferramenta, tanto rádio, como multimídia, como internet, é uma ferramenta, né? O que é importante é o conteúdo, e esse conteúdo tem que ser de qualidade. O Eric estava colocando algo que eu gostaria de, se for o caso, até opinar, ou até pelo menos tentar expor o meu pensamento. Ele estava colocando que os jornais, né, TV, por causa da vão internet, ter que se reinventar em função da internet. Eu só queria pensar com vocês o seguinte: a gente tem que pensar um pouco historicamente como é que se deu isso. Inclusive, o jornalismo, na sua origem, né, o jornal impresso, vamos colocar assim, ele é feito de texto. Quando ele incorpora a fotografia, quando ele incorpora os infográficos, quando ele incorpora as cores, ele vem a incorporar elementos que, no fundo, pertencem à televisão, né? Que é a ideia da imagem, então, mais que a palavra, né? Então, ele acaba copiando, digamos assim, elementos da televisão e incorporando esses elementos na sua prática textual. Quando aparece aí, agora, nesse período de internet, eu tenho a impressão que o jornal impresso, talvez ele volte, né, necessariamente, talvez ele volte à sua origem. Na verdade, não é uma reinvenção, mas talvez uma retomada de condição dele, que é a condição do texto. Não é? E aí nós vamos precisar de bons jornalistas. O fato é que nós não temos ainda uma receita pronta para idealizar um curso específico de jornalismo. O fato em si é que o Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência do diploma em jornalismo. E nós discutimos exatamente isso aqui no nosso programa de hoje, o Campinas, os desafios da metrópole. Hoje com o professor Carlos Roberto Zanotti, da PUC Campinas, também o vestibulando Marco André Ferreira de Araújo e o aluno do terceiro ano de jornalismo da PUC Campinas, Eric Júlio, um dos coordenadores do diretório acadêmico de comunicação da PUC Campinas. A todos nosso muito obrigado pela participação e obrigado pela audiência. Até a próxima.